Então, vamos iniciar. Nós paramos em Mateus capítulo 22. Eu queria anunciar aqui o novo horário do estudo dominical. Nós tínhamos anunciado no culto 8 horas, mas ficou 8h30 hoje. Ontem nós tivemos uma programação na igreja. Então fica 8h30 estabelecido. Nesse meio tempo, né, até o começo do estudo dominical, 9 horas, dá para os irmãos tomarem café. Então, quem puder chegar 8h30 para tomar um café, comer um bolinho, e depois nós iniciamos aqui. Vamos ler Mateus capítulo 22. Capítulo 22, versículo 23, do 23 até o 33. Pode ler? Pode ler. Cadê o microfone? Os saduceus e a ressurreição. Naquele dia, aproximando-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse: se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência falecida. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o último. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Amém. Bom dia. O microfone está ligado. Vamos lá, pessoal. Então, eu não coloquei a segunda parte para vocês, que eu estou acompanhando aqui também na Bíblia escrita. Então, vamos lá. Nós já vimos sobre os saduceus. Então, os saduceus eram uma aquelas facções do judaísmo da época de Jesus que tinham
uma certa relevância entre o povo, tinham uma certa relevância na sociedade, mas não eram próximos ao povo, como os fariseus. E se diferenciavam dos fariseus com relação a algumas doutrinas. Por exemplo, essa doutrina da ressurreição. Qual é o título que está na sua... Os saduceus e a ressurreição. Isso. Então, assim, a ressurreição da carne era uma doutrina não aceita pelos saduceus. Eles atinham-se mais ao Pentateuco. O que é o Pentateuco? Os 5 primeiros livros da Bíblia. A Torá para o judeu. Então, eles não tinham essa doutrina, não encontravam, afirmavam não encontrar a doutrina da ressurreição, diferentemente dos fariseus. Então, qual é a questão aqui? A questão é, vamos lá. No próprio versículo 23 já diz que dizem não existir ressurreição. Tá? O que é a ressurreição? Vamos falar da ressurreição no âmbito cristão. A ressurreição, ela aconteceu na Bíblia. Nós temos ressurreições, no plural. Ela aconteceu no Antigo Testamento e ela aconteceu no Novo Testamento. A ressurreição no Novo Testamento é por meio de Jesus. Jesus, por exemplo, ressuscitou Lázaro. Ressuscitou aquela jovem. Então, a ressurreição é um fenômeno que ocorre no Novo Testamento. Agora, ressurreição dos mortos é um fenômeno maior. Por quê? Porque ressurreição dos mortos dá a entender, ela tem um sentido mais escatológico. É um advento, não é só um fenômeno, é um advento, tá? Que para os cristãos, para nós, acontecerá. E aí, os saduceus, conhecendo a doutrina, que já estava no judaísmo, eles perguntam: Mestre, Moisés disse, lembrando-se que eles se limitavam ao Pentateuco. Mestre, Moisés disse, se alguém morrer sem ter filhos, o seu irmão se casará com a viúva e suscitará descendência para o seu irmão. Isso é uma lei, né? Você precisava não deixar a sua cunhada, o homem não poderia deixar a cunhada
sem filhos. Se chama levirato. Em Deuteronômio 25, nós temos a partir do versículo 5 a lei do levirato. Quando dois irmãos moram juntos e um deles morre sem deixar filhos, a mulher do morto não sairá para casar-se com um estranho à família. Seu cunhado virá até ela e a tomará, cumprindo o seu dever de cunhado. O primogênito que ela der à luz tomará o nome do irmão morto, para que o nome deste não se apague em Israel. Ok? A lei prossegue aqui, mas nós vamos ficar só nesta primeira parte. Então, aqui eles estão se referindo à lei do levirato. Olha o que os saduceus vão colocar para Jesus. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo-se casado, morreu e, como não tivesse descendência, deixou a mulher para seu irmão. Porque era uma lei, gente. Então o irmão precisava casar com aquela cunhada, o irmão do marido. Ficando viúva, casava com ela, se ela não deixou descendência. Ou seja, a importância da descendência, a importância da concepção, da mulher conceber. E também com relação à sociedade de Israel, ao povoamento, à preservação da sociedade. Tá? Tendo-se casado, morreu e, como não tivesse descendência, deixou a mulher para seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro até o sétimo. Isso geralmente acontece? Não, seria raro. Mas há um exagero proposto pelos saduceus. Há um exagero aqui. Eles estão exagerando mesmo para ver a resposta de Jesus. Tá bom? Versículo 27. Por fim, depois de todos eles, morreu também a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher? Pois que todos a tiveram. Então, todos os 7 irmãos a tiveram como esposa. Ela será a esposa do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto. De qual deles? De todos eles. Não. Como de todos eles? Primeiro. Na ressurreição, ela será a esposa de quem? Na ressurreição, primeiro. Vamos ver a resposta. Jesus respondeu-lhe: estais enganados, Não vai ser desconhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Com efeito, na ressurreição, nem eles se casam e nem elas se dão em casamento, mas são todos como os anjos no céu. Olha só, pessoal.
quando nós passamos desta vida para outra vida, não há casamento a não ser o grande casamento, a bodas do Cordeiro. Porque naquela dimensão, é uma outra dimensão. Nós casamos enquanto humanos, neste corpo, é isso que eu quero falar. Enquanto neste corpo, enquanto nesta vida. Passando para lá, não teremos mais esta vida, esta mentalidade. Claro que precisamos já ser moradores do céu. Porque a eternidade começa conosco. Começa aqui. Mas lá não vai haver casais. Costuma-se falar que os anjos são assexuados, né? Não possuem sexo. Então, a Bíblia, ela fala de nomes de anjos, né? No nosso cânone, na literatura canônica, nós temos Miguel, nós temos Gabriel. Na literatura que não é canônica, nós temos ainda outros anjos, inclusive do mal, como Samael. Então, são nomes dados a anjos. Aqui eu citei a literatura de Enoque, que é um apócrifo, ele não é canônico, né? Não está na nossa Bíblia. E tem uma lista de anjos lá. Então, assim, os anjos, eles possuem nomes masculinos. Mas não significa que eles tenham sexo, gênero, melhor dizendo. Então, não há essa realidade fisiológica, essa necessidade do homem se unir à mulher, de um casal se unir. Não há essa realidade como aqui há. Só na Terra, não sabe? Oi? Só na Terra, não sabe? Só na Terra, que é essa necessidade, essa vontade no corpo carnal. De certo que Deus fez a mulher como companheira do homem antes do pecado, no jardim, antes do pecado, tá? Mas no céu não existem uniões, só há uma união, a nossa união com Deus, tá? Essa concepção carnal, a ideia de carnal dá até a ideia de humana, né? Essa mentalidade carnal, essa mentalidade humana, terrena, né? O cristianismo, de certo modo, ele teve uma certa diminuição, inferiorização do corpo, tá? A carne, ela também representa o corpo.
As concupiscências carnais também são concupiscências do corpo. Então, por exemplo, a prostituição, ela se dá no corpo. A bebedice e glutonaria, ela se dá no corpo. Não é isso? Então, a Bíblia diz que alguns homens se restringiram corporalmente. Não se alimentando. O que é o jejum? O jejum é o abatimento do corpo. A gente sabe que não é só do corpo. Existe uma dimensão espiritual, que é a carne. Mortificação da carne. Mas também do corpo. É um abatimento também do corpo. Então, está ligado a carne ao corpo. Não representa inteiramente ou exclusivamente o corpo. Inteiramente não, exclusivamente o corpo. Mas o corpo também está ligado à carne. Tá? Então, houve essa inferiorização ou diminuição na fé cristã, na tradição, vamos dizer assim, do corpo. O corpo como aquele que proporciona prazeres. Aqui eu estou usando até uma... Agostinho vai trabalhar isso bastante, né? Então, lá em livre-arbítrio. O corpo como essa área da vida, né? Essa ala, né? O instrumento que te proporciona prazeres efêmeros. Ele fala ali dos bens perecíveis, né? Ele fala também da lei temporal e da lei eterna. As duas leis. A lei temporal e a lei eterna. Né? Os homens, com suas leis temporais, tentam chegar à lei eterna. A lei eterna como um referencial da lei temporal. Porque a lei eterna ela é perfeita, ela é inalcançada. Aqui. Então nós tendemos a fazer uma lei que se aproxime desta lei eterna. Né? E o corpo, ele... né? Uma pessoa que se entrega aos prazeres da vida, aos prazeres do corpo. A nossa vontade precisa estar subjugada à razão. Né? Se nós fizéssemos tudo o que temos vontade, nós seríamos escravos da nossa vontade. Estávamos perdidos. E se fizéssemos em alto nível, seríamos animais. Seríamos animais. Então a razão, nessa luta, tenta governar a vontade. Eu tenho vontade de ficar deitado, mas eu preciso trabalhar. Então eu vou trabalhar. Eu preciso. Então é um pensamento racional. E acima da razão, há o pensamento espiritual. Esse lado espiritual do homem. Que o homem ele é homo religioso, como postulou Viktor Frankl. Então, todo homem antropologicamente, no âmbito antropológico, já é percebido, ele tem uma inclinação para o sagrado. Então, o que prende a pessoa? Aqui nessa concepção da fé cristã, existe também uma concepção filosófica que siga essa linha. Né? Lá Platão, onde separa o mundo sensível do mundo inteligível. Quando a alma ela toma o corpo, ela se esquece. Né? E aí precisaremos fazer o processo de reminiscência. Então, mas assim, o corpo, e Agostinho bebe dos neoplatônicos, né? Filosofia platônica. Mas assim,
O corpo seria que nos impede. Por quê? Porque quando nós estivermos com Deus, por exemplo, aqui na ressurreição, corpos glorificados. O que é o corpo glorificado? É um corpo transformado, purificado. É um corpo transformado. Né? Então, é importante essa questão. Quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Se fôssemos pela cabeça dos saduceus, que ficavam apenas com o Pentateuco, eles tinham que crença? A morte do Sheol, perdão, a morte do homem e a ida para o Sheol sem ressurreição. Tá? Mas haveria aqui uma proposta de eternidade. Então, vamos lá. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Isso o próprio Deus declarou, né? Quando ele fala, a referência aqui é Êxodo 3:6. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Disse mais. Então, isso aqui é Moisés perante a sarça ardente. 3:6. Então é Moisés perante a sarça ardente. Que é quando a sarça ela vai, no versículo 2, o anjo de Yahvé, tá? O anjo de Yahvé é Yahvé? É uma questão. Lhe apareceu numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que uma sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Tá? Versículo 6 agora. Vamos ler esse texto, vamos lá. Versículo 3. Então disse Moisés, darei uma volta e verei este fenômeno estranho. Verei porque a sarça não se consome. Viu Yahvé que ele deu uma volta para ver. E Deus o chamou do meio da sarça, Aqui no versículo 4, viu Yahvé, tá? E Deus o chamou do meio da sarça. Disse, Moisés, Moisés. Este respondeu, eis-me aqui. Ó, eis-me aqui. Eu precisaria ver no hebraico, mas
pode ser a mesma frase de Samuel, eis-me aqui, e a mesma frase do profeta Isaías, eis-me aqui. Então é o atender o chamado de Deus. O chamado de Deus se atende, eis-me aqui, quando eles ouvem Deus. Ele disse, não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Ou seja, o solo que Moisés estava pisando estava santificado. Não era um solo comum, como o chão da nossa casa, como a rua. Já era ali um solo santificado. Tá? Agora o versículo 6. Disse mais, eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto porque temia olhar para Deus. Eu sou o Deus, eu não fui o Deus. Olha só o que Deus diz aqui. Yahvé diz a ele. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de teus pais, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele poderia falar, eu fui o Deus de Abraão, porque Abraão já estaria morto. E é isso que Jesus quer pontuar aqui, voltando para Mateus. Versículo 32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Então, embora Abraão, Isaque e Jacó tenham Morrido, estão mortos, mas está vivo. na verdade eles não estão mortos, eles estão vivos. E eles irão ressuscitar. Então, isso é uma defesa de Jesus, da doutrina. Ok? Porque quando ele diz, ele faz a aliança com os patriarcas, os pais, né? Os patriarcas, ele está afirmando o seguinte, a nossa aliança, ela não pode ser imperfeita, efêmera como o corpo, né? Passageira. Nós precisamos perpetuar essa aliança. Por isso, essa questão da volta à vida. Jesus está mostrando aqui que já havia subtendido uma luz sobre uma revelação que viria posteriormente. Já havia uma luz em Êxodo capítulo 3, versículo 6. E o versículo 33 diz, ao ouvir isso, as multidões ficaram extasiadas com seu ensinamento. Então, Mateus coloca aqui a admiração, né? O êxtase que elas ficavam admiradas, né? Com os ensinamentos de Jesus. Como está na corrigida, na de vocês, essa Qual é o versículo? 33. E ouvindo isso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Se maravilhavam. Isso aí. Então, vamos lá. O maior dos mandamentos. Quem pode ler? Irmãozão, o grande mandamento. E os fariseus, ouvindo que ele fizera
emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém. Pessoal, esse texto, né, o famoso texto das duas máximas do cristianismo. Só que eu vou fazer uma pergunta a vocês. Essas duas máximas, Jesus é que propõe ou já havia sido propostas? Já tinha sido proposta Por quem? pelos mandamentos de Deus. Por Moisés. As leis Deus entregou a Moisés. Já Ele tinha determinado. O grande mandamento. Êxodo 20. Êxodo 20? Não é falando de mandamento? Tem certeza? 19. Vamos abrir lá em Deuteronômio 6, versículo 5. Deuteronômio 6, versículo 5. Deuteronômio 6, versículo 5. Portanto, amarás a Yahvé, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Êxodo 6? 5. Deuteronômio. Êxodo, não, 6. Deuteronômio. Deuteronômio. Eu falei Êxodo? Não, falou Deuteronômio. Deuteronômio 6, versículo 5. Pessoal, vamos voltar aqui. Nós estamos lendo Deuteronômio. Deuteronômio faz parte da Torá. Um livro de recapitulação. Versículo 1 diz assim: São estes os mandamentos, os estatutos e as normas que Yahvé, vosso Deus, ordenou ensinar-vos, para que os coloqueis em prática na terra para a qual passais, a fim de tomardes posse dela. E assim temas a Yahvé teu Deus e observes todos os seus estatutos e mandamentos que eu hoje te ordeno, tu, teu filho e teu neto, todos os dias da tua vida, para que os teus dias se prolonguem. Versículo 4. Ouve, ó Israel, Yahvé nosso Deus é o único Yahvé. Versículo 5. Portanto, amarás a Yahvé, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Que estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Pessoal, uma pergunta. Isso aqui é mandamento? É. É mandamento. É mandamento. Está escrito mandamento. Está mandando a gente fazer, né?
É mandamento. É mandamento. É ordenando que se faça. Amar a Deus como mandamento. Você tem que fazer, você não tem escolha. Aqui, no contexto do povo. Tá? Eu tenho uma pergunta que sempre eu não consigo entender. Então guarda aí. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração. Versículo Mateus 22, versículo 36. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Tá? Versículo 17. Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Lembrando que os fariseus agora estão perguntando, não mais os saduceus. Se fosse falar dos grupos, Jesus se aproximava mais dos fariseus do que os fariseus entendiam, compreendiam, do que dos saduceus. Faça a pergunta, irmão. Porque Deus muitas das vezes fala em prolongar nosso tempo aqui na Terra. Se o desejo cristão é partir. Eu não entendo isso. Então, o desejo do cristão é partir. Mas ele não vive em prol dos céus exclusivamente. Porque senão não seria fácil, era só ele pedir para Deus tomá-lo. Tá? A narrativa lá nos diz que Enoque, ele andou com Deus ao ponto de Deus tomar Enoque para si. Isso. Né? Então, se fosse para viver em prol totalmente, exclusivamente, em prol dos céus, era só pedir para Deus nos tomar. Porque quando Deus fala, prolongarei teus dias na terra, é como se a terra fosse um lugar muito bom para se viver, entendeu? Sim, fale, mano. Nem precisaria pedir, porque ele não pediu, só por causa da santidade dele. Deus o levou e ele não pediu. Sim. Então, da Nós... mesma forma, hoje em dia, se fosse, né, Deus levava. Deus levava. Quando levou Elias, no carruagem de fogo. Sim. Quando Deus propõe Eu entendo que é pela obediência que os dias se prolongam. Mas Eu conheci uma senhora lá no morro, assim que eu vim pra cá. A gente até costumou chamar ela de vó. Ela veio do Nordeste, e os pais morreram cedo, e ela, como a mais velha, ela criou os irmãos dela também, as irmãs. Aí ela veio pro Rio, trabalhou. E aí na velhice dela, ela que nem a irmã aí. Ela costurava para todo mundo do morro. E as pessoas levavam as roupas para ela consertar, para ela fazer. Aí ela falava, é tanto. As pessoas iam lá, pegavam e não pagavam ela. Ela pode levar para o problema, não. Pode levar. Para mim mesmo, para nós, que ela gostava muito da gente, ela costurava de graça, ela não fazia. E ela morreu com 100 e vários anos. Aí até você falava assim, poxa, ela fez muita coisa boa, por isso que ela se prolongou na terra. E ela não conhecia a palavra de Deus, não. Então, vamos lá. E eu creio que foi as bondades que ela fez. Sim, vamos lá. Por isso que eu falo, se o desejo cristão é partir, por que ficar nessa terra? Então, vamos Entendeu? lá. Vamos Porque trabalhar. ela ficou ela se prolongou, mas ela não teve uma vida boa. Ela podia estar conformada com a vida dela, entendeu? Mas faltava muita coisa para que a vida dela fosse boa, assim, eu digo assim, em questão de conforto, entendeu? Ela deve ter passado muita dificuldade na vida, muita. No tempo que eu conheci ela
filhos, mas ela não era casada, a casa dela era humilde, pobrezinha mesmo. Então, E ela era uma pessoa feliz. eu acho que, sei lá, Vamos lá, deixa eu falar. O que acontece? Nós temos estas promessas no Antigo Testamento. Tá? No Antigo Testamento. Então ali nós temos uma outra perspectiva. Nós não temos a completude da revelação. Agora nós temos, por exemplo, o livro de Apocalipse. Não foi nos revelado como acontecerá? foi. Mas no Antigo Testamento nós temos uma outra época. Nós temos um outro tipo de aliança. Nós temos, inclusive, o próprio Deus num projeto de estabelecer a nação de Israel. Inclusive entregando a própria Constituição Federal, vamos dizer assim, que é a lei. Então, segundo essa perspectiva, prolongar os dias na Terra seria ter uma vida próspera. O que é uma vida próspera? É financeiramente próspera? Não só. Não só. Porque uma pessoa, ela é próspera em mais de um sentido, não só na área financeira. Como nós estamos numa sociedade que se exalta muito essa questão, então a gente acha que prosperidade só é a área financeira, mas abundância vai além da área financeira. Prosperidade, no caso, como no Antigo Testamento. Então, se você tem a vida próspera, você tem uma vida mais prolongada. Sempre? Não. Entende? Então, se você tem uma promessa de vida prolongada, você não vai ter doença. A doença não vai te pegar, né? Ali como um infortúnio, né? Então, você vai ser preservado. Então, prolongar no Antigo Testamento tem essa concepção. Agora, de certo que no Novo Testamento você tem uma outra aliança. Porque a revelação ela vai se dando. Ela vai se dando, ela não fica só estática, estagnada num tempo. Ela vai se dando. Você herda, de certa forma, algumas promessas. Os cristãos eles vão herdar algumas promessas do antigo. Entende? Mas é claro que nós temos na nossa realidade nova, da nova aliança, do Novo Testamento, nós temos uma perspectiva diferente da vida. Que é essa que a gente estava falando do corpo. Essa corpo que é perecível, a vida que é passageira, né? Agora, existe um problema muito sério em olhar apenas para o céu e esquecer a vida na terra. Aí é isso que eu queria falar, lá no início. Se Deus quisesse tomar o povo para si, ele tomaria. Por que ele não toma? Qual é a missão da igreja? Nós estudamos a igreja, né? O que é a igreja? Estudamos. A igreja é a missão da igreja. Foi um dos estudos passados. A missão da igreja é levar o homem a Deus. É pregar. A palavra. Vamos aumentar
Vamos detalhar mais, porque o significado de religião, religare, é religar o homem a Deus. Então, se você falar, levar o homem até Deus, qualquer religião. Nesse sentido de religare. Religião, religare, religar. Agora, vamos aumentar o sentido. Evangelho. Pregar o evangelho para que toda criatura aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Como Senhor e Salvador. Então, Deus não quer homens com Ele agora. Deus quer homens na terra trabalhando para Ele. Que foi um dos textos do domingo passado, né? Ou domingo retrasado. Não, domingo passado nós falamos da parábola dos vinheteiros. Perdão, vinhateiros. Vinheteiro é um youtuber que toca piano. Vinhateiro. E também daqueles que vão convidar pessoas, né, convidados para o banquete nupcial. Se lembram dessa parábola do domingo passado? Então, convida. Tem que ter alguém para convidar para o banquete nupcial do filho. Não é isso que dizia a parábola do filho do Senhor? Ele enviava servos, né? Ele enviou servos, nós falamos que seriam os profetas. Depois ele envia outros servos, que são os apóstolos. Não é isso? Então ele está enviando servos. Então, você viver. Outra questão também. Viver em prol do reino, esquecer a terra. E viver a terra sendo cristão, tá? Vivendo a terra sem se lembrar da vida posterior, da vida vindoura. São dois problemas. E com relação a convidar a pessoa ser ociosa na obra de Deus. A pessoa ser ociosa na obra de Deus, ser preguiçosa na obra de Deus. É um problema muito sério também. Por quê? Porque se Deus chama ela precisa fazer a obra. Aí vai da particularidade de cada um também, porque a pessoa precisa ver para o que Deus está chamando ela. Porque a igreja, você tem partes, você tem membros, né? Você tem ministérios. Então você precisa saber para que Deus está chamando a pessoa. Mas a vocação, sendo já discernida pela própria pessoa, a pessoa precisa ir. A pessoa precisa ir. Porque se ela esperar o reino e não obedecer esse chamado, ela não vai ter o reino. Ela não vai entrar no reino. Como Moisés não entrou na terra. Não é verdade? Mas vamos voltar aqui. O segundo mandamento. Levítico 19, 18. Eu vou ler. Levítico 19, 18. Levítico 19, 18. Diz assim: não te vingarás e não guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Vamos voltar aqui, vamos ler o versículo 16. Versículo 15. Não cometereis injustiça no julgamento. Não farás acepção de pessoas com relação ao pobre.
nem te deixarás levar pela preferência ao grande. Segundo a justiça, julgarás o teu compatriota. Não serás um divulgador de maledicências a respeito dos teus, e não sujeitarás a julgamento o sangue do teu próximo. Eu sou Yahvé. Não terás no teu coração ódio pelo teu irmão. Deves repreender o teu compatriota, e assim não terás a culpa do pecado. Não te vingarás e não guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Yahvé. Guardareis os meus estatutos. Ok? Então, aqui nós temos um mandamento onde o próximo aqui é quem? É o teu próximo. Quem é o próximo aqui? Quem é o próximo? É qualquer um. Não é não. Quem é o próximo aqui? Próximo é o próximo. Não. O próximo aqui, pessoal, é o compatriota. O próximo aqui, olha só o versículo 18. Não te vingarás e não guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Yahvé. Então, aqui existe um contexto, tá? Então, o próximo aqui é o compatriota, filhos do mesmo povo, tá bom? Então, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ok? Quando nós vamos para Mateus, vamos lá. Quando nós vamos para Mateus, nós temos aqui a preservação desse sentido, sim. Mas nós sabemos que a religião cristã, ela vai ter, já nos evangelhos, uma tendência de se abrir, universalista, onde o próximo será todo o próximo, todos os próximos. Ah, tá. Então, se primeiro nós temos uma proximidade étnica, tá? Uma proximidade étnica, pertencentes ao mesmo povo, nós temos já uma tendência no cristianismo do alargamento disso. Então, o próximo será todo próximo. Então, a proximidade, ela não será uma proximidade de parental, étnica ou espacial. O próximo é quem está próximo a mim. Então, a irmã Tânia está próxima a mim, então ela é minha próxima, meu próximo. Não é espacial, mesmo espaço, parental ou étnica. No caso da lei, Levítico, étnico. Mas agora é geral. Então, não quer dizer que Jesus aqui nesse evangelho não preserve este sentido.
Mas nós sabemos que o cristianismo tem a tendência de alargar e pegar No geral. no geral, tá? Não é errado interpretar assim. É um caráter universalista que o cristianismo tem, ok? Versículo 41 ao 46. Agora sou eu. O Cristo, filho de Davi. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus. Que pensais vós no Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles. De Davi. Replicou-lhe Jesus. Como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavras, nem ousou alguém a daquele dia fazer-lhe perguntas. Então vamos lá. Estando os fariseus reunidos, Jesus interrogou-os: Que pensais a respeito do Cristo? Ele é filho de quem? Responderam-lhe: De Davi. Cristo, filho de Davi. Ele era filho de Davi? Não, Não, ele era filho de José. ele era filho de José. Mas aqui não é esse sentido de ser filho. Aqui o sentido é descendência. Uhum. Então, 43. Ao que Jesus lhes disse: Como então Davi, falando sobre inspiração, o que é falar sobre inspiração? Como está na coisa? Oi? Falar pelo Espírito. Falar pelo Espírito. Inspirado pelo Espírito. Ou seja, não eram palavras do próprio Davi. Eram palavras dadas por Deus. Como está na corrigida? Pois Davi, pelo Espírito. Pelo Espírito, ok. Falando sobre inspiração, ele chama Senhor. Ao dizer: O Senhor disse ao meu Senhor. O Senhor disse ao meu Senhor. É um salmo. Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor disse ao meu Senhor. Dois senhores. Tá? Dois senhores. Oi? Dois senhores. Senhor do céu e Senhor da terra. Em que sentido Senhor da terra? Qual é o sentido? Que a irmã fala isso. Porque ele falou, disse o Senhor ao meu Senhor. Então, quem está falando é Davi. Não é um salmo de Davi? Então, deixa eu ler aqui. Vamos lá. Oráculo de Javé ao meu Senhor. Senta-te à minha direita,
até que ponha teus inimigos como os cabelos de teus pés. Então, vou repetir. Oráculo de Yahvé ao meu Senhor. Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como os cabelos de teus pés. Então vamos lá. Versículo 2. Desde Sião, Yahvé estende teu cetro poderoso e dominas em meio aos teus inimigos. A ti, o principado no dia do teu nascimento, as honras sagradas desde o seio, desde a aurora da tua juventude. Yahvé jurou e jamais desmentirá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita. Ele esmaga os reis no dia da sua ira. Ele julga as nações, amontoa cadáveres, esmaga cabeças pela imensidão da terra. A caminho ele bebe da torrente, e por isso levanta a cabeça. Então, esse Senhor aqui, isso aqui seria um salmo messiânico. Jesus está falando, Davi disse, Senhor disse ao meu Senhor. Por que dois senhores? Ao meu Senhor. Né? Aí a Jerusalém diz, oráculo de Yahvé ao meu Senhor. Vamos lá, versículo 44 de Mateus. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ora, se Davi lhe chama Senhor, aqui no Salmo, na Jerusalém, Senhor com letra minúscula, aqui já coloca com letra maiúscula, porque já coloca a visão do Senhor ser Jesus, que atribuindo a ele a categoria de Cristo, que é Messias, Mashiach, só que Cristo no grego, Jesus Christos. Então, 45. Ora, se Davi lhe chama Senhor, como pode ser seu filho? Como Cristo, o Messias, Mashiach, pode ser filho de Davi? Ok? E ninguém podia responder-lhe nada. E a partir daquele dia, ninguém se atreveu a interrogá-lo. Vocês entenderam a questão de Jesus? Se o Messias é filho de Davi, como pode ser filho se o próprio Davi chama ele de Senhor? Se é Senhor, não é pai. Está sobre Davi. Como é filho de Davi se está sobre Davi? Pessoal, prestem atenção. Duas naturezas aqui de Jesus. A natureza humana, descendência de Davi, e a natureza divina. Era antes de Davi. Purificador de Senhor? Não. Vamos lá. O primeiro Senhor, irmã, é Deus. Não é Jesus não? E o segundo Deus? Não. O primeiro é Yahvé, Deus Pai. Deus Pai. Se podemos considerar assim, Deus Pai. Pode ser Deus Pai e Deus Filho, né? O primeiro não. Não, primeiro é Deus Pai. O segundo é o Messias. Messias. Que já existia antes de Davi, é isso? Calma, Por isso que ele fala vamos lá. aqui no coisa. Né? Olha só, pessoal. Disse o Senhor ao meu Senhor. Abram em Salmo 110. 110.
A paz, pastor. Amém. 110. Nossa, deu uma esfriada, né? Versículo 1. Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Ok? Nós temos dois senhores aqui. Na Jerusalém diz, oráculo de Yahvé ao meu Senhor. Aí fica mais fácil Ele diz entender. o reino e o sacerdócio do Messias. Não, então, é porque aqui você tem você tem tanto a dimensão real, tá? Essa realeza universal, tá? E você também tem a dimensão sacerdotal, que está no versículo 4. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, sacerdócio perpétuo. Tá? Então você tem aqui no versículo 2, desde Sião, Yahvé estende o teu cetro poderoso e dominas em meio aos teus inimigos. A ti o principado, ele é príncipe, no dia do teu nascimento, as honras sagradas desde o seio, desde a aurora da tua juventude. Então, é um sacerdócio, é uma realeza e depois um sacerdócio. Um sacerdócio perpétuo, tá? Porque é segundo a ordem de Melquisedeque. Aquela questão de Melquisedeque, nós não sabemos de onde ele veio, que ele era, então, há esse certo anonimato de Melquisedeque coloca ele sem origem. Se ele é sem origem, não tem começo nem fim. Né? Pode ter começo, mas não tem fim. Perpétuo. Opa, caiu aqui. Então, como um salmo messiânico, Davi está falando: o Senhor, Deus, né, disse ao meu Senhor. Ok? E aí Jesus diz: ei, irmã, você que teve a dúvida. Davi, irmã, o Cristo, ele é filho de Davi? Não. Vamos lá. O que é ser filho de Davi? Ser filho é filho. É nascer das mulheres de Davi? É. Tem certeza? É. Ele é da linhagem de Davi. Da descendência. Descendência de Davi, não filho de Davi. Linhagem de Davi, é outra questão. Então, ser filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que é ser filho de Davi? O Messias, ele seria da linhagem de Davi. Linhagem de Davi, não filho de Davi. Então, ele seria o quê? Filho de Davi. Filho pela linhagem. Ok. Mas Jesus está dizendo, Davi, o próprio Davi, disse o quê? O Senhor disse ao meu Senhor. Quem era esse segundo Senhor? Cadê? Qual versículo?
44. 44. Quem era esse segundo Senhor? Disse o Senhor ao meu Senhor. Ao meu Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor. Davi. Não, Davi está falando. Davi. Disse Quem era o segundo Senhor? Jesus. Não. Calma. Deus. Não. O Messias. O Messias. O segundo Senhor era o Messias. O primeiro Senhor era Deus. O segundo Senhor era o Messias. Disse o Senhor ao meu Senhor. O segundo Assenta-te à Senhor minha direita. é o Messias. É o Messias. O que Deus disse para o Messias? Assenta-te à minha direita. À minha direita, à destra de Deus. Até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ok? Ok. Então, quem falou isso? Deus. Falou para quem? Para Jesus. Para o Messias. Messias. Para o Cristo. Para o Cristo. Tá? Para o Messias. Agora, quem está relatando isso? Davi. 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 Davi está relatando isso. Então ele coloca o Messias como Senhor dele. E aí tem essa questão, o Messias é filho de Davi ou está acima de Davi? Se ele é filho, ele não está acima. Ele está acima de Davi. Está acima de Davi. Então nós temos as duas naturezas de Jesus sendo colocadas nesse texto, de forma subentendida. Não sei se de forma subentendida, explícita, né? Explicitamente. Então vamos lá. Jesus era, na sua natureza humana, filho de Davi. Ele como Messias, como o Cristo. Na sua natureza divina, antes de Davi. E por isso Senhor de Davi. Vou repetir. Na sua natureza humana, advindo da linhagem de Davi, filho de Davi. Como se Davi estivesse acima dele. Mas na sua natureza divina, antes de Davi. Antes de Davi, e por isso Senhor de Davi. Olha o título aqui na Jerusalém. O Cristo, Filho e Senhor de Davi. O meu é o Cristo, filho de Davi. Sim, mas o Senhor, porque no texto está, disse o Senhor é meu Senhor. Então, ele, como Cristo, como Messias, ele é filho de Davi, porque descende de Davi, mas ele é Senhor de Davi, porque veio antes de Davi, na sua natureza divina. Na natureza humana, filho de Davi. Na sua natureza divina, Senhor de Davi. Ok? Conseguiram entender? Alguma dúvida? Se a pessoa não tentar entender, faz uma misturada danada. Faz um angu de caroço. Mas olha só, o próprio texto diz o quê? 46. E ninguém podia responder-lhe nada. Exatamente. Porque não conseguiram. Assim, até entenderam, mas Do jeito deles, eles entenderam. como é que a gente vai agora, né? Talvez alguns ali não entenderam. Ficaram, ué. Mas assim, é uma questão. O Messias, ele vem da linhagem de Davi, Ben Davi, né? Tem até a questão, né, de Ben Davi, Ben Yosef. Ele é Ben Davi, ele vem da linhagem de Davi, só que Davi chama ele de Senhor. Se ele é Senhor, ele é filho. Mas nós somos cristãos, já entendemos. Ele é filho e Senhor. Numa natureza ele é filho, porque ele descende de Davi. Na outra natureza ele é Senhor. Porque ele está acima de Davi. Ele era antes de Davi, inclusive, segundo ele, antes de Abraão. Antes de Abraão eu era. Por isso que ele fala com Moisés. O eu sou. No O eu sou
No caso ali, irmã, a gente não separa, tá? Porque ali é Deus falando com Moisés. Só que tem um detalhe muito importante nesse texto, que a gente leu aqui hoje, né? Em Deuteronômio está que o anjo de Yahvé, como se fosse o próprio Yahvé. Aí alguns vão falar assim: o anjo de Yahvé, como se fosse o próprio Yahvé? Por que anjo de Yahvé? Porque alguns vão querer atribuir isso a Jesus, né? Mas não vamos entrar nessa questão. Vamos continuar. Pessoal, o capítulo 23 é um capítulo de denúncia, tá? Grande mandamento. Jesus censura os escribas e os fariseus. Até o versículo 51. 51? Mas vamos em partes. Até o 39, irmão. até o 39. 39. Mas vamos em partes, porque esse texto aqui, pessoal, é um texto de denúncia. É um texto de denúncia. Várias advertências de Jesus. Ah, não. Jesus censura os escribas e os fariseus. 39. Vamos lá. Versículo 1 ao versículo 12. 12. Tem mãozão. Do versículo 2 a 1 a 12. Jesus censura os escribas e fariseus. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disser, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-lo, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largo, Filactérios. e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi. Rabi, vós, porém, não querais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e a todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vós, só Pai, vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo.
porém o maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exalta será humilhado. E o que a si mesmo se humilha será exaltado. Amém. Amém. Então nós temos algumas questões aqui. Então nós temos... Eu vou deixar um quadrinho lá no Drive dos escritos rabínicos, porque é importante que vocês saibam, né? Então nós temos Midrash, esse quadrinho é da Bíblia arqueológica. Nós temos o Midrash, nós temos o Talmud, nós temos o Tosefta, nós temos aqui no Midrash divisões, Halaká e Hagadá. No Talmud palestino, a gente faz uma divisão de Talmud palestino e Talmud babilônico. No Talmud palestino, Guemará, tá? E no Talmud babilônico, a Mishnah e a Guemará. Isso aqui são o quê? Tradições orais. Então, nós temos, por exemplo, no Midrash, a exposição da lei, ou seja, comentários da lei. Tá? E também nós temos uma tradição oral, por exemplo, Mishnah, que foi muito tempo preservada pela tradição oral, passando-se de geração a geração, e dentre essas... Continua aceso? Continua. Dentre esses ensinamentos, nós temos até ensinamentos usados pelos cabalistas, né? Então eu vou deixar esse quadrinho que é da Bíblia arqueológica. Vamos lá. Então, escribas e fariseus estariam sentados na cátedra de Moisés, na cadeira de Moisés. Ou seja, estariam falando sob a autoridade de Moisés. Ok? Então, antes, nós temos um questionamento dos saduceus com relação à ressurreição. Depois nós temos um questionamento dos fariseus com relação aos mandamentos, né? Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele fala, né, os 2 mandamentos. Então, nós temos 2 questionamentos desses 2 grupos, e agora Jesus diz, os escribas e fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. Eles falam sobre a autoridade de Moisés. Portanto, uma questão aqui. Dirigiu-se às multidões e aos seus discípulos. Então ele agora está falando para os seus pares, os discípulos, e para a multidão.
Portanto, fazei observar tudo quanto vos disserem. Jesus não está condenando os ensinamentos farisaicos por completo. Mas não imiteis as suas ações, pois dizem, mas não fazem. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Famosa frase. Amarram fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens. Ou seja, colocam um jugo, os preceitos que os fariseus faziam, né? Mas eles mesmos nem com o dedo se dispõem a movê-los. Ok? Praticam todas as suas ações com o fim de serem vistos pelos homens. Então existe aqui uma vaidade, querer ser visto, reconhecido. Com efeito, usam largos filactérios. Irmão, o que é filactérios? Aqui nós temos aqui como comentário: pequenos estojos que encerravam frases importantes da lei e que os judeus traziam presos no braço ou na testa, procurando cumprir materialmente o prescrito em Êxodo, aí tem aqui a referência, Deuteronômio. Aqui é assim. Eu vou colocar aqui para vocês terem uma noção. Então nós temos aqui Isso é vendido lá? Olha, lá onde? Em Israel? Não existe judeu só em Israel. Então é vendido em todo lugar do mundo. É? Mas não é que seja vendido, porque isso não se vende na lojinha, qualquer um pode comprar. Eles não vendem para qualquer um, não? Não, irmão, isso é um objeto Sagrado. litúrgico, ritualístico, não é um instrumento para qualquer um ter, tá? Não é assim. É que nem você perguntar, posso comprar um paramento de um padre? Não é assim. Pode achar, pode comprar, pode, mas Entendi. não é assim. Ali dentro está os mandamentos, tem que estar dentro? Vamos lá. Então, isso aqui é o tefilim, tá? Os filactérios, eles seriam os estojos, né? Então, dentro dessas caixinhas aqui, deixa eu aproximar aqui. Dentro das caixinhas dos estojos, nós teríamos frases escritas, frases da lei, que lá em Deuteronômio 6, mas tem outras referências. Mas em Deuteronômio 6... Calma aí que eu vou... Não precisam abrir não. Diz assim, no versículo 8. Tu as atarás também a tua mão como um sinal, e serão como um frontal entre os teus olhos.
a tua mão como um sinal. Perdão, estou repetindo. Tu as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Aqui o versículo 9 já está se referindo a um outro instrumento, que é um estojo que é colocado na porta de todo judeu, que é a mezuzá. Vamos lá. Então, isso aqui, tefilim, aqui é um exemplo, tá? Isso aqui é um exemplo de um homem usando. Então, o homem na leitura, ele amarra aqui na sua cabeça, aqui segundo Deuteronômio 6. Aqui, versículo 8. Tu as atarás também a tua mão como um sinal e serão como um frontal entre os teus olhos. Mas diz aqui, no 6, que estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Porque fica próximo aqui. Tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás sentado em tua casa e andando em teu caminho, deitado e de pé. Tu as atarás também à tua mão, como um sinal, e serão como um frontal entre os teus olhos. Tu as escreverás nos umbrais da tua casa, que é no caso a mezuzá. Ela é colocada... Todas as portas têm isso. Ela é colocada nos umbrais Tem. Eles passam a molinha. da tua casa. Então são partes da lei. São partes da lei. Tá? Aqui fala, né? Para ti, porém, todos os teus olhos com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e prolongam as suas folhas. É um menino. Aonde que diz aqui que foi nas portas? Aqui não tem não, né? Não, Deuteronômio. Ah, tá. Mas aqui diz, franjas